Fala aí, gente fina! Beleza? Então, queria agradecer muito a sua presença aqui comigo, né, por ter recebido e aceito o meu convite nas redes sociais para escutar a minha história. A história onde eu transformei o limão em uma limonada saborosa. Todos nós professores estamos sofrendo aí com essa restrição imposta pela pandemia há mais de um ano dando aula online, e isso tem exigido de nós muito esforço, muita dedicação, muita perseverança para continuarmos querendo ensinar. Então, eu gravei para vocês aqui esse pequeno vídeo para explicar uma linha de trabalho que eu criei para manter os meus alunos interessados e conectados na minha conversa, na minha sala de aula, ok? E é isso que eu vou apresentar aqui para você agora. Para começar, eu queria um pouquinho, falar sobre mim, dar mais detalhes da minha história para você entender quem sou eu. Eu sou Paulo Taveira, eu tenho uma formação sólida na área de exatas, eu trabalho como professor há mais de 12 anos, sou também palestrante e sou consultor. E eu dou aulas nesses 12 anos para turmas de nível pós-médio, nível técnico, turmas de graduação e pós-graduação. Interessante que nos últimos 4 anos eu tenho dedicado também bastante intensamente a pesquisar e aplicar metodologias ativas nas minhas aulas. E isso, antes da pandemia, não era nada muito complicado de ser feito. Bastava boa vontade, bastava querer mudar um pouquinho a chave, e eu vinha conseguindo fazer isso com relativo sucesso. Porém, veio a pandemia e isso tudo foi jogado no chão. Tivemos que nos reinventar. E a história que eu vou contar para vocês daqui a pouco tem a ver com essa reinvenção. Não é impossível, muito pelo contrário, é relativamente fácil criar uma aula realmente interessante e engajadora, e o mais interessante, sem gastar muito dinheiro, além daquele que você já gasta com o seu pacote de internet, a sua internet banda larga normal, tá? Eu vou explicar passo a passo o que foi feito, o que eu fiz durante esse tempo para conseguir o sucesso que eu venho conseguindo com os meus alunos, sempre recebendo críticas positivas, sempre recebendo comentários de incentivo para continuar fazendo isso, porque realmente torna essas aulas que tem todo o potencial para ser entediante num computador durante 3, 4 horas em aulas interessantes e instigantes. Então, eu tenho essa história aí com a área da educação, mas também tenho um negócio próprio, uma escola, chamada Escola Inspira-se, que é dedicada ao desenvolvimento das pessoas, dentro ou fora das organizações, mas buscando um viés diferente das formações técnicas. A gente trabalha muito com soft skills, que são as habilidades relacionais, socioemocionais, ok? Então, aqui está a capa do nosso site, escolaexpressir.com.br, e embaixo você vai ver aqui o nosso perfil no Instagram, Escola_Inspira-se. Quem puder e quiser, dá uma visitada lá, conhece o nosso trabalho, basta nos seguir para receber as atualizações constantes. Muito bem, essa história, dessa linha de trabalho que eu criei, essa linha metodológica, eu dei o nome para ela de Sala de Aula Ativa por Desafios. É ativa porque trabalha com metodologias ativas. E tem a palavra desafio associada porque envolve desafio em todos os sentidos. Primeiro, o próprio desafio de fazer metodologias ativas online, de forma remota. Esse talvez tenha sido o maior desafio de todos. O segundo desafio, fazer isso com o menor custo possível, para não ser um impedimento para outras pessoas, depois da minha curva de experiência, poderem aplicar isso nas suas próprias salas de aula. E o terceiro grande desafio, realmente convencer os alunos que compensava assistir às aulas que eu planejava e estruturava para eles, porque seriam realmente aulas interessantes, engajadoras e energizantes. É claro, de onde veio essa história? O primeiro semestre do ano passado, 2020, foi o semestre onde todos nós fomos empurrados da noite para o dia para um modo diferente de lecionar. Da noite para o dia, a gente saiu da sala de aula e começou a dar aula no computador. Alguns de nós talvez tivessem alguma experiência, mas a maioria talvez não tinha essa experiência. E aí houve uma grande violência no processo. Mas essa violência também aconteceu para os alunos, Todos nós fomos submetidos da noite para o dia a uma nova realidade. E eu, de verdade, não gostei nada, detestei, para falar a verdade, o meu primeiro semestre do ano passado como professor. Não gostei do que eu fiz, não gostei do tipo de aula que eu estava dando. Eu estava fazendo uma aula 100% expositiva, usando PowerPoints infindáveis. E eu decidi que eu não faria isso de novo no segundo semestre de 2020.
E aí foi a decisão que eu tomei, foi uma decisão acertada, sábia, inspiradíssima, porque no mês de julho, que foi o mês das férias, eu me dediquei a pesquisar ferramentas, abordagens que pudessem enriquecer essa aula minha, que pudessem me ajudar a transformar esse momento da sala de aula num momento interessante para os meus alunos, e que não é só interessante como entretenimento, né, pessoal? É importante que ele também entregue conhecimento real, para que as pessoas que assistam a essa aula possam realmente melhorar de nível. E, coincidentemente, concomitantemente, eu estava terminando uma pós-graduação em agilidade e eu percebi que os assuntos estudados nessa pós-graduação que eu estava fazendo, eles conversavam muito com metodologias ativas. Então, esse grande desafio que eu venho trazer para vocês aqui, o resultado concreto e de sucesso que ele teve, ele tem esse objetivo de juntar no mesmo momento metodologias ativas e ferramentas da agilidade para transformar esse ambiente da sala de aula num ambiente propício à aprendizagem. Então, é isso que eu estou contando aqui para vocês a partir de agora. Aqui na tela, vocês vão ver o modelo pedagógico que eu adotei, fiz um esquema, um esboço do que eu usei durante esse curso. Eu testei ele primeira vez numa disciplina de 2 meses, em agosto e setembro do ano passado, ano de 2020. Então, na primeira linha, a gente tem o eixo principal desse modelo pedagógico. O maior post-it amarelo aí é a aprendizagem baseada em projetos. Então, esse é o carro-chefe da minha conversa de metodologias ativas. Eu trabalho com aprendizagem baseada em projetos. E eu resolvi introduzir também, à esquerda, você pode observar aí, sala de aula invertida. E também usei, uma vez que a gente trabalha com projetos nas minhas aulas, o Scrum, que é uma ferramenta de gestão ágil de projetos que está na boca de todos os gestores e está transformando os ambientes organizacionais e também educacionais. Então, essa é a linha básica metodológica. Aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida e o Scrum. Mas na linha de baixo, eu venho com a linha secundária de cuidados, né? Eu uso, dentro do que está no parêntese aí, ferramentas, abordagens, boas práticas do Design Thinking, associado à educação, obviamente, e também Leanception, que são outras 2 ferramentas da agilidade. Lembrando que a agilidade é um conhecimento desenvolvido inicialmente, na sua origem lá, pelo pessoal da área de TI, né, de produção, criação e estruturação de softwares. E ensina uma série de boas lições que podem ser adaptadas facilmente para a sala de aula, para a gente transformar essa sala de aula numa sala de aula mais próspera. Agilidade, pessoal, apesar do nome pressupor velocidade, não quer dizer ser mais veloz, quer dizer fazer aquilo que realmente importa, que é valoroso, colocando as pessoas no centro do interesse da discussão, ou seja, o nosso aluno no centro da conversa, para que o que seja feito realmente faça diferença. Com isso, a gente deixa de fazer aquilo que não é importante, que não agrega valor, e com isso, consequentemente, a gente acaba sendo também mais rápido. Mas a agilidade não tem como objetivo a velocidade, e sim uma consequência. E para coroar essa estrutura toda, eu criei um processo gamificado, né, incentivando os alunos, vou explicar isso daqui a pouco, como eu fiz, para que eles se mantivessem engajados dia após dia nas 16 aulas que eu dei durante esses 2 meses dessa disciplina específica, tá? O que eu vou explicar a partir de agora não se aplica exclusivamente a essa disciplina que eu lecionei, que eu nem vou comentar o nome dela aqui. Ele se aplica em total conteúdo ou em parte a qualquer disciplina. O que eu estou explicando aqui não é uma metodologia que pressupõe que você tem que fazer todas as fases na sequência correta. Eu estou criando aqui uma linha de trabalho que você pode se servir daquilo que for mais útil para você. Às vezes você não vai usar tudo que eu usei, você vai usar apenas uma parte. Você vai ser inspirado a começar a usar alguma coisa por causa do que eu estou te falando aqui. E se isso acontecer, eu já estou muito feliz. Parte do meu objetivo já foi alcançado, ok? Então, sem muita coisa pregada a prego, né, com flexibilidade, com adaptabilidade, vamos escutar o que eu tenho para falar para você aqui, e aí você vai colher aquilo que realmente mais couber, mais se aplicar à sua realidade. Então, beleza. A primeira coisa que eu usei foi a sala de aula invertida, que é do inglês, né, Flipped Classroom. Essa sala de aula invertida, eu acho ela um potencial absurdo de, na prática, liberar o horário nobre da nossa aula, onde o professor e os alunos estão reunidos para tratar da aplicação do conhecimento, e não para discutir
as teorias do conhecimento. Então, a sala de aula invertida, para quem não conhece, inverte, na prática é isso, inverte o processo. Ao invés de, na sala de aula normal, né, a gente vê a teoria na sala e pratica em casa, na sala de aula invertida, inverte o processo. O assunto é estudado, conhecido pelo aluno, pesquisado pelo aluno antecipadamente, fora da sala de aula, para que na sala de aula se discutam aplicações práticas daquilo que ele está estudando. Então, isso torna a aula muito mais relevante e conectada com as aspirações das pessoas que estão assistindo. E aqui está uma foto, até essa foto foi tirada, eu nem sabia na época que eu estava sendo fotografado, mas foi uma foto muito feliz, porque representa a estrutura que eu criei na escola que eu estava dando essa disciplina. Apesar das aulas serem remotas, eu consegui uma autorização para ir lá fazer a gravação das aulas. Eu gravei 14 aulas de 10 minutos no máximo sobre o assunto inteiro da disciplina, sobre a teoria inteira. Eu usei meu próprio celular, como você pode ver no cantinho da foto aqui, ó, tinha um recarregador para garantir a bateria, tinha um anel de iluminação para garantir a iluminação e um flip chart. Pode ser também um quadro branco, enfim. Eu usei aquilo que estava à mão, que era fácil. Então, eu explicava a disciplina, né, a matéria, os conteúdos teóricos nesse flip chart e gravei 14 vídeos. Esses vídeos eles eram disponibilizados para o aluno antecipadamente para ele ter conhecimento da teoria do assunto a ser tratado naquela disciplina. A segunda coisa que eu criei, quer dizer, que eu utilizei e que, na verdade, é o eixo principal da conversa, é a aprendizagem baseada em projetos. Essa metodologia, para mim, é a mais poderosa de todas. A gente usa várias das iniciativas dentro de um grande projeto. E esse projeto ele pode dominar a sua disciplina inteira. No meu caso, eu usei um projeto para a disciplina inteira de 2 meses, mas você pode aplicar o projeto para um conteúdo específico da ementa, não tem problema, não há uma exigência de que você sempre faça para o conteúdo inteiro, você pode fazer apenas para uma parte do seu conteúdo. O importante é que você tenha tempo para produzir os resultados esperados. Então, a aprendizagem baseada em projetos, a gente trabalha com problemas do mundo real e os alunos são organizados em grupos para resolver esses problemas. Então, são problemas que falam com eles, que conversam com eles, que têm sentido. Isso traz muito ganho de aprendizagem, porque é relevante, tá? Aqui eu coloquei alguns elementos estruturais da aprendizagem baseada em projetos, então tem uma questão âncora que chama a atenção dos alunos, depois a gente tem uma questão motriz, que é o grande desafio a ser resolvido, é o problema, né, a ser resolvido do projeto. Perdão, depois a gente tem escolha e voz, é um item importante estruturante desse framework ágil, porque nós, professores, saímos do centro da atenção e passamos a colaborar com os alunos no processo educacional. A gente deixa de ser a única fonte de conhecimento e passa a ser um tutor desse aluno. Eles escolhem como vão fazer os projetos, de que forma vão apresentar, como vão pesquisar. Essa escolha passa a ser deles. Então, mais um sentido de propriedade para tudo aquilo que é feito na sala de aula. Depois tem muita pesquisa envolvida, juntamente com a sala de aula invertida, os alunos vão buscando os conhecimentos, né? É o que a gente chama de estudo autônomo, e, por fim, publicidade do resultado. Tudo aquilo que é criado através da solução do projeto precisa ser publicado, precisa ser mostrado para as pessoas. Eu vou mostrar como isso foi feito aqui também. Todas as fases são permeadas por momentos de reflexão e feedback, aluno com aluno e aluno com professor. Isso enriquece cada etapa, enriquece o processo, porque as pessoas vão saber naquilo que estão indo bem, naquilo que está indo não tão bem. E eu trabalhei com uma frequência semanal, eram 2 meses de aula, a cada semana a gente fazia uma sessão dessa. Outra coisa que eu utilizei, que faz parte do framework, né, da ferramenta aprendizagem baseada em projetos, é o que a gente chama de rubrica de avaliação. Eu explico antecipadamente como eles serão avaliados, eles se autoavaliam e eu avalio o trabalho deles, depois a gente conversa para consolidar e fazer um consenso sobre a avaliação. A gente discute por que a nota foi maior ou menor e a gente chega num consenso. E esse processo também é um processo de reflexão previsto aí dentro da aprendizagem baseada em projetos. Depois, como eram projetos a serem desenvolvidos, eu usei a ferramenta Scrum para fazer o acompanhamento dos projetos, para a gente saber, né, como o projeto se desenvolveria e quais seriam as entregas desse projeto. Dentro do Scrum, que originalmente foi criado para fazer projetos de software, a gente tem alguns papéis definidos, eu adaptei esses papéis para dentro da sala de aula, a gente tem várias cerimônias também que refletem
o processo de análise e interpretação do avanço, do progresso. Na verdade, o Scrum, para quem conhece alguma ferramenta de gestão da qualidade, é o PDCA, planejar, desenvolver, controlar e agir, mas organizado de uma forma mais visual, mais intuitiva. Então, a gente tem uma ideia, a gente define quais são as etapas a serem construídas para essa ideia. Na próxima coluna, a gente tem o que a gente tem que fazer. Na próxima coluna, a gente tem aquilo que a gente está fazendo. E na última coluna, aquilo que foi feito e entregue. Então, é uma gestão visual. Quando essa aula é feita fisicamente, presencialmente, a gente usa post-its. Quando ela é feita online, como foi o caso dessa experiência, a gente usa um aplicativo da internet que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, o Scrum foi para fazer a gestão desses projetos definidos pelos alunos como sendo projetos relevantes, projetos interessantes para eles, que tinham o poder de resolver um problema real. Eu usei muito também formulário do Google Forms para fazer as autoavaliações, que é um procedimento exigido, né? Exigido não, recomendado pelo Scrum, e que casa, que conversa muito perfeitamente com o que a gente vê dentro da aprendizagem baseada em projetos. É a gente refletir sobre o que está sendo feito e receber os feedbacks. Então, esse aqui é um exemplo de um formulário onde os alunos respondiam várias perguntas abertas e, no final, depois de refletir sobre essas perguntas que eu fazia, eles se atribuíam uma nota de 0 a 10, ok? Então, isso ia contribuindo para o somatório da nota deles. Beleza, então a primeira linha do modelo pedagógico, eu acabei de explicar para vocês, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos e Scrum. E agora eu vou falar da segunda linha, que é o que está entre parênteses, aqui, quando a gente usa Design Thinking, Leanception e um processo gamificado de aprendizagem. Bom, o Design Thinking, ele nasceu lá no Vale do Silício como uma ferramenta poderosíssima para resolver problemas, né, do mundo real e começar a trazer ideias mais férteis, ideias que realmente conversavam com a necessidade das pessoas. É um processo humanizado de solução. Tem aí uma teoria por trás disso, aqui não é um momento, eu não consigo explicar isso, né, no breve tempo que eu propus a fazer esse vídeo aqui, mas esse livro que está aqui na imagem da tela é a fonte original da referência desse conhecimento. Então, o Design Thinking, a gente usou partes desse conhecimento para ajudar os alunos a desenvolverem os seus projetos. Então, basicamente, o que importa aqui é o seguinte, que as pessoas têm o seu interesse considerado desde o primeiro início, desde o primeiro momento do projeto, no seu desenvolvimento. Como eles fizeram projetos reais para resolver problemas reais de pessoas, as pessoas que estavam sendo ajudadas pelos problemas que eles estavam resolvendo, pelos projetos que eles estavam desenvolvendo, elas também contribuíam. Era importante saber qual era a opinião delas. E aí a gente usa a ferramenta do Design Thinking. Outra coisa poderosa que eu usei durante esses 2 meses de aula, essas 16 aulas, é o Leanception, que é outra ferramenta da agilidade, onde a gente faz um alinhamento de pessoas e produtos para que o grupo inteiro esteja sempre na mesma página e não haja dispersão ou má interpretação dos fatos. Então, a gente consegue juntar, juntamente com o Design Thinking, trazer a necessidade da pessoa, seja ela o aluno, seja ela a pessoa que está recebendo aquele projeto, para dentro da discussão técnica da solução. Então, a gente traz aqui uma abordagem também humanizada do processo que está sendo desenvolvido. Isso é muito interessante, que a gente usa muito questionário para saber a opinião das pessoas sobre determinado projeto que está sendo desenvolvido. Então, isso tudo é organizado dentro também dos preceitos da Leanception. Muito bem. Para finalizar essa parte de baixo aí da nossa linha metodológica, eu usei uma estrutura gamificada durante todas as 16 aulas. Como é que foi feito isso? Bom, antes de falar como foi feito, né, a gamificação, ela tem se mostrado poderosíssima. Na verdade, não é usada, não é poderosa só para a educação. A gente, se prestar atenção no nosso mundo contemporâneo, a gente vai ver processo gamificado o tempo inteiro acontecendo ao nosso redor. E não poderia ser diferente na educação. A gente sabe que a atenção dos alunos em sala de aula hoje, ela está muito mais precária do que há 30, 40 anos atrás. Em 1910, saiu um estudo de uma universidade americana dizendo que a qualidade da atenção do aluno médio caía depois de 50 minutos. Por isso, criaram-se, né, as aulas de 50 minutos. Só que 110 anos depois, com a quantidade absurda de estímulos que nós recebemos durante todo o dia, é muito claro e natural que 50 minutos passou a ser um tempo muito longo para manter a atenção de qualidade dentro da sala de aula. Isso significa que estudos neurocientíficos atualizados mostram que o aluno, em média, fica de 8 a 12 minutos concentrado em alguma coisa. Então, na média, 10 minutos.
também significa que se a sua aula não tiver uma nova oferta interessante, uma nova atração, não estou falando de entretenimento, estou falando de desafio, ok? O seu aluno provavelmente vai se dispersar. E isso é muito mais evidenciado e é piorado quando a gente está dentro do ambiente virtual. Tudo isso que eu estou explicando para vocês aqui teve um resultado positivo fortíssimo, mas a única coisa que eu não consegui resolver, isso realmente parece ser impossível resolver, é convencer os alunos de deixarem as câmeras ligadas durante as aulas. Então, como a câmera fica normalmente desligada, a gente não tem controle sobre isso, é preciso que a gente mantenha esse pessoal todo conectado com o que a gente está fazendo na sala de aula e a estrutura gamificada, ela vem conversando assim muito perfeitamente com essa história. Nesse caso específico aqui, desses 2 meses de aula, e eu venho repetindo isso, tá? Eu fiz em agosto e setembro do ano passado, e desde então nunca mais parei de fazer. Eu trabalhei nessa época aqui com uma estrutura gamificada, parecendo com um videogame mesmo. Lembra que eu falei lá que a atenção das pessoas cai normalmente a partir de 10 minutos dos alunos, né? Aí você pode perguntar, Paulo, mas se a atenção média do aluno cai depois de 10 minutos, como é que a gente tem jogadores de videogame ficando 2 dias, às vezes, né, virados jogando videogame com nível máximo de atenção? Pois é, essa é uma resposta importante para o nosso processo. Elas estão conectadas porque elas se sentem desafiadas, se sentem motivadas, através do processo gamificado. É uma mistura de estímulos que mantém essa pessoa com interesse direcionado para aquilo que ela está fazendo. Então, pegando a boa experiência dos games, trazendo para a educação, a gente consegue transformar a sala de aula e as aulas, né, o total das aulas, em uma estrutura que mantém o interesse dos alunos. Então, aqui neste caso especificamente, eu criei uma competição interna que sugeria que os alunos deveriam buscar melhores resultados e esse melhor resultado seria premiado no final. Também criei uma estrutura que compensasse a competição através da colaboração. Como todos os trabalhos eram feitos em grupo, porque isso é um requisito da aprendizagem baseada em projetos, a gente não trabalha de forma individual, sempre em grupos, o grupo deveria se beneficiar da média geral de desempenho de todos os seus integrantes. Então, ao mesmo tempo que o processo gamificado incentivou uma competição natural por melhores resultados, ele também incentivava uma cooperação para que o grupo inteiro subisse de nível e todos alcançassem o resultado desejado. E isso era muito interessante, que eu usava medalhinhas como essas aqui, ó, para cada semana, lembram que eram 8 semanas, né? A cada semana, eu fazia uma entrega de uma medalhinha para cada um dos alunos e eles publicavam isso nas redes sociais. E essas medalhinhas, elas reconheciam o progresso, o avanço e o mérito de cada um deles. Então, quanto mais medalhas você acumulava, melhor o seu desempenho e, provavelmente, você se sentia mais estimulado a continuar se esforçando, né? Porque tinha competição natural. E, ao mesmo tempo, como era um trabalho em grupo, a média do grupo refletia no resultado do grupo. Então, não adiantava, dentro de um grupo, você ter 1 ou 2 alunos com bons resultados e o resto não. Todos deveriam ter resultados bons para que o grupo todo se beneficiasse. Então, essa estrutura gamificada, ela manteve o engajamento em alta durante todas as 16 aulas que eu ministrei, ok? Outras ferramentas acessórias que eu utilizei durante esse processo, durante essas 16 aulas, vou mostrar para vocês aqui agora também. A primeira delas foi o Breakout Rooms. Nesse caso específico, eu trabalhei com o Zoom, mas eu também dou aula em outras instituições, trabalhando com Teams, em outras com Google. Então, você vai usar o recurso da divisão da sala grande em salas menores. É como se fosse juntar as carteiras em grupos dentro da sua sala de aula real, presencial. Isso é muito poderoso porque deixa as pessoas com a privacidade da discussão e da elaboração das soluções. Outra coisa que eu usei, talvez esse aqui tenha sido um grande avanço em termos de interação, foi esse aplicativo aqui, o Miro, e você consegue fazer uso da versão gratuita, sem muita dificuldade, é só inscrever-se através de um e-mail, criar uma senha, e você tem acesso aos quadros interativos. Então, as minhas aulas, grande parte delas, eram feitas dentro desse ambiente virtual interativo, onde os alunos interagiam concomitantemente, ao mesmo tempo. Outra coisa que eu usei
foi o Trello, que é um outro aplicativo também em versão gratuita. Nada disso que eu estou mostrando para vocês aqui, eu assinei, eu paguei para utilizar. O Trello é um aplicativo utilizado para fazer gerenciamento de fluxo, de serviço, de projeto. Então, eu usava o Trello para fazer a gestão dos projetos. Como os grupos estavam organizados, cada grupo tinha o seu quadro Trello e eu, como professor, estava presente em todos esses quadros como convidado. Então, eu conseguia ver qual o progresso, como andava, né, como estava a evolução de cada um dos grupos. E, no final das contas, que é um preceito forte dentro da aprendizagem baseada em projetos, é a publicidade do ato, a publicidade do resultado daquele projeto desenvolvido ao longo do tempo determinado lá da sua disciplina. Lembrando aqui que, nesse caso específico, eu usei os 16 encontros para fazer um único projeto, mas você pode usar apenas em um encontro, em dois, em três. Isso aí é uma coisa que pode ser facilmente adaptável. Então, no finalzinho, teve o show, que é a hora que os alunos mostraram para o mundo o grande resultado do seu esforço. E, nesse caso, a gente trabalhou com condomínios residenciais na cidade onde a escola é localizada, e o show foi apresentar o resultado dos projetos para os moradores dos prédios. Então, aqui a gente está vendo uma imagem real, que foi publicada nas redes sociais, onde os meus alunos, né, fizeram uma apresentação do projeto que eles desenvolveram para resolver um problema real de um prédio, um condomínio, com a data marcada, horário marcado. Então, quem era o público-alvo dessa apresentação? Todos os moradores do prédio e toda a comunidade escolar, não só a sala, não só o grupo deles. É um momento muito rico, onde eles coroam todo o esforço deles durante o processo das aulas, no ato de dar publicidade, de mostrar para o mundo aquilo que eles fizeram. Isso é muito poderoso, porque dá um senso de pertencimento, né, de orgulho mesmo. Então, esse momento foi muito interessante. A gente teve 4 momentos, aqui está a imagem de apenas um deles. Todos os alunos participaram e foi muito rico. Se isso fosse feito, por exemplo, em uma condição diferente da restrição imposta pela pandemia, e eu já fiz, a gente faria, por exemplo, uma feira ao ar livre na rua próxima à escola, para que a comunidade, né, do bairro, da cidade, pudesse apreciar o resultado do trabalho dos alunos. Isso é muito legal, porque, ao mesmo tempo que gera um senso de responsabilidade de fazer bem feito, porque as pessoas vão assistir o que você vai falar, e não só os seus colegas de sala, gera um senso de orgulho, né, de missão cumprida muito forte, ok? Então, pessoal, brevemente nesse vídeo que eu estou gravando para vocês aqui, eu conto a linha de tempo, né, dessa estrutura, desse modelo pedagógico que eu utilizei para transformar a minha sala de aula online, remota, síncrona, de um limão, o que fazer com essa sala, como melhorar a qualidade dessa aula, e uma limonada saborosa, que foi o resultado da interação de todos esses alunos com esse projeto que a gente definiu. Lembrando que o projeto foi definido por eles, o problema a ser resolvido foi identificado por eles, e eu apoiei esse processo durante o tempo inteiro. Eu atuei muito pouco determinando aquilo que tinha que ser feito. Só em alguns momentos, obviamente, para garantir que a ementa do curso fosse cumprida, eu dava alguns palpites. Então, esse é um passo gigantesco que nós, professores, podemos dar para trazer o aluno para o interesse do processo e de assumir a sua responsabilidade de querer aprender, não apenas de ser ensinado, tá certo? Então, essa é a historinha que eu queria contar para você. Eu queria te convidar agora para você se inscrever no nosso grupo do Telegram, porque lá eu vou dar vários detalhes de tudo que eu usei aqui nessa breve apresentação para você se beneficiar também desse conteúdo, para você acessar a teoria do conteúdo. Então, vai ser um prazer enorme poder te receber lá no grupo. Você vai se inscrever, vai clicar no link que vai aparecer aqui, você vai se juntar a esse grupo e vai receber diariamente uma série de conteúdos, de informativos, de vídeos, de postagens para te ajudar também a transformar a sua aula em um show de aula, ok? Queria agradecer a presença de todos que estiveram aqui comigo, todo mundo que está assistindo, todo mundo que já assistiu. Foi muito legal poder dividir essa experiência com você aqui e eu te vejo lá no grupo do Telegram. Beleza? Abraço forte para você e vamos para frente que a gente é muito maior do que essa pandemia. Abraço!